Neste bloco de aula, nós iremos tratar da Lei Complementar 59, que fala sobre a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Na primeira parte de nossa aula, nós iremos falar sobre as circunscrições. Esse tema está previsto no artigo 1º, e eu gostaria muito que você prestasse atenção e fosse marcando no seu material os pontos mais importantes. No artigo 1º, nós temos que o território do Estado para a administração da justiça em primeira instância divide-se em comarcas. E você não pode esquecer que nas comarcas nós teremos os juízes de direito e os juízes substitutos. Já na segunda instância, a prestação jurisdicional do Estado compete aos desembargadores e aos juízes convocados do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar. Repetindo, primeira instância divide-se em quê? Em comarcas, onde ficam quem? Os juízes de direito e os juízes substitutos. E na segunda instância, nós temos os desembargadores e os juízes convocados do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar para substituir em determinados casos. Bom, se alguma questão da prova falar sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais, você tem que lembrar que ela será exercida pela Assembleia Legislativa na forma definida em seu regimento interno. Então é a Assembleia Legislativa que toma conta. O artigo 2º da Lei Complementar 59 menciona que o órgão competente do Tribunal de Justiça, ou seja, nas condições e limites que estabelecer, esse órgão poderá estender a jurisdição dos juízes de primeiro grau para comarcas contíguas, ou seja, visando solucionar o acúmulo de serviços que não exija criação de vara ou comarca. E também para a produção mínima que justifique o cargo. Então isso está previsto no artigo 2º. Você tem que guardar esses objetivos. Lembre-se, o órgão do Tribunal de Justiça pode estender a jurisdição dos juízes de primeiro grau para outras comarcas, sejam elas próximas ou não. E os objetivos são solução para acúmulo de serviço, que não enseje criação de vara ou comarca, e produção mínima, que justifique o cargo. Nós falamos aqui sobre comarca, e eu não expliquei bem o que seria, mas o artigo 3º da Lei Complementar 59 nos informa que comarca constitui-se de um ou mais municípios em área contínua, sempre que possível, e tem por sede a do município que lhe der o nome. Agora que você já sabe o que é uma comarca, nós vamos repetir para fixar. Comarca constitui-se de um ou mais municípios em área contínua, sempre que possível, e tem por sede a do município que lhe der nome. Guardado? Já vimos em outra aula que as comarcas poderão subdividir-se em distritos e subdistritos judiciários. O artigo 4º nos informa que o distrito e os subdistritos judiciários constituem-se de um ou mais distritos, ou subdistritos administrativos, assim criados em lei. E caso seja necessário, o juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede para os distritos. Nós já aprendemos o que seria comarca, mas quais seriam os requisitos para sua criação. Você tem que memorizar o artigo 5º, que diz: são requisitos para a criação de comarca, população mínima de 18.000 habitantes na comarca, número de eleitores superior a 13.000 na comarca e movimento forense anual nos municípios que compõem a comarca de no mínimo 400 feitos judiciais, conforme estabelecer a resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça. Atenção!
Isso já foi cobrado em 2005, conforme você está vendo aí na apostila, mas não resolve ainda não. Vamos analisar os requisitos da instalação da comarca primeiro. E olha o que diz. Para a instalação de comarca é necessário edifício público de domínio do Estado com capacidade e condições para instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia pública, quartel do destacamento policial. E o preenchimento desses requisitos a que se refere esse artigo será comprovado por meio de certidões expedidas pelas repartições públicas competentes ou, conforme o caso, por inspeção local pelo Corregedor-Geral de Justiça. Muita atenção no que diz respeito ao concurso público homologado para provimento dos cargos que comporão a Secretaria do Juízo. Esta linha foi revogada. Significa que não há necessidade de homologação do concurso para a instalação da comarca. Agora, você pode resolver o exercício. Dá uma pausa e veja como é fácil passar no concurso do TJ. Vamos ao artigo 6º. Entregue a documentação que se refere a esse artigo 5º, que nós mencionamos, o Corregedor-Geral de Justiça fará a inspeção local e vai apresentar relatório circunstanciado dirigindo ao órgão competente do Tribunal de Justiça, opinando sobre a criação ou a instalação da comarca. Se o órgão competente do Tribunal de Justiça decidir pela criação da comarca, ele elaborará um projeto de lei complementar e vai encaminhar a quem? A Assembleia Legislativa. Ou se decidir pela instalação, vai expedir uma resolução determinando. Olha aqui uma questão que pode ser cobrada na sua prova. Fala em projeto de lei complementar e resolução. Aí você tem que memorizar. A criação de comarca, teremos um projeto de lei complementar que será encaminhado à Assembleia Legislativa. A instalação de comarca tem que ser expedida uma resolução. Então, guarde isso, fique atento a isso. Parágrafo 2º diz que, determinada a instalação, o presidente do Tribunal de Justiça vai designar data para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por um desembargador especialmente designado para isso. Muito cuidado nesse parágrafo, pois fala em instalação e não criação. Assim, determinada a instalação, o presidente do Tribunal de Justiça vai designar data para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por um desembargador especialmente designado para este ato. Parágrafo 3º. Será lavrada ata de audiência em livro próprio e delas serão feitas cópias autenticadas para a remessa do Tribunal de Justiça à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa, destinando-se o livro à lavratura de termos de exercício de magistrados da comarca. No parágrafo 4º, nós temos que, instalada a comarca e especificados seus distritos judiciários, ficarão automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro. Ora, o parágrafo 5º do artigo 6º, nós vamos encontrar outra possibilidade de questão. Olha o que diz esse parágrafo. Haverá no distrito sede da comarca instalada os seguintes serviços notariais e de registro. Primeiro, 2 serviços de tabelionato de notas nas comarcas de primeira e segunda entrância e na de entrância especial, mais um tabelionato de notas por vara acima de 10 até o máximo de 10 tabelionatos de notas da comarca. 2. Um serviço de registro de imóveis. 3. Um serviço de registro das pessoas naturais, interdições e tutelas. 4. Um serviço de protesto de títulos. 5. Um serviço de títulos e documentos e das pessoas jurídicas. No artigo 7º, nós temos uma outra possibilidade de questionamento. E aí eu faço uma pergunta: pode a atividade jurisdicional de uma comarca ser suspensa? Sim. E a resposta nós encontramos no próprio artigo 7º, que diz: o órgão competente do Tribunal de Justiça suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca que, por 3 anos consecutivos, segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria de Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem. Ou seja, nós já aprendemos que para a criação de comarca
é necessário população mínima de 18 mil habitantes na comarca, número de eleitores superior a 13 mil na comarca, movimento forense anual nos municípios que compõem a comarca de, no mínimo, 400 feitos judiciais, conforme estabelece a resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça. Ora, se isso não for cumprido por 3 anos consecutivos, o Tribunal de Justiça suspende as atividades jurisdicionais dessa comarca e vai anexar o seu território à comarca de origem. Viu o que pode acontecer? E tem mais. Após a suspensão, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto de lei complementar que estabeleça a extinção daquela comarca. Então, fica aí essa aula. No próximo bloco, nós continuaremos com outros tópicos. Um grande abraço e até a próxima.